Aí está, bom dia pessoal, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, agora são exatamente 11 horas 4 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. 588 vai tudo te fuder, ô merda. Se você chegou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades neste canal de merda. Dito isto, segundo minha teoria, vai ser uma merda. A terceira, a minha teoria é: aceite as 3 primeiras, entre no túnel e seja feliz. Já recusei as 3 primeiras, todas elas de 5,88. Enfim, pela minha teoria, o dia de hoje vai ser uma merda. Será? Nunca saberemos. Então só depende de mim e do Gaspar mudar essa história, né? Sim, Gaspar tem tudo a ver com isso. Gaspar, esse carro aqui que eu dirijo há mais de ano já, 20 pilas pra Pux, buscar na Tiro Superti. Agora tu veio, merda. É lá na Tiro Superti. Eu achei que fosse na parte de baixo aqui, né? Na parte de perto, na verdade, aqui na Vila Nova. Não é que eu achei, eu esperava que fosse. É lá, quase com a Eduardo Prado. 2,9 km para buscar, 7 minutos de deslocamento, mas nós vamos buscar ali 20 pilas para Pux, Caterine. É aquela corrida que tem que fazer, né? Só pelo destino. E a minha primeira amostragem do dia de hoje foram 3 viagens anteriores de 5,88. Então se eu entrasse e aceitasse uma dessas, eu ia ficar só fazendo isso até acabar a minha paciência. Enfim, 11h07 agora, então estamos em deslocamento, já estou em deslocamento para buscar a minha primeira passageira do dia, Caterine, em direção a PUC, campus universitário da PUC, nessa terça-feira, com algumas nuvens no céu. Eu não vi a previsão, mas não parece que vai chover. Agora está fazendo 25 graus. E é isso. As aulas voltaram ontem, movimentos também. E ainda não está o que será a partir de março, né? Mas está bem mais trancado e bem mais movimentado do que foi as últimas semanas de fevereiro, principalmente em relação ao mês de janeiro também, que já parece tão distante, né? Parece que foi o ano passado, mês de janeiro, literalmente. Graças a Deus, por um lado também. Então é isso, vamos lá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Tô trabalhando a moça com uma mala. Deve vir pegar carona com alguém aqui na PUC, só pode ser. Então vamos buscar o Matheus agora, já tocou em espera. Próxima corrida. Com o código virado para o leitor. 11 pila para 6 km. Aberta. Obrigada, volte sempre. Mas vamos pelo destino. Eu já não sei, mas tem que começar. Agora já começou o momento de reavaliar se realmente o travesseiro é um bom destino nesse horário, né? Por causa do trânsito, aquela coisa toda. Mas vamos lá, vamos ir agora pro travesseiro, pegar aqui no principal da PUC, larguei no 40, pegar no principal para levar lá para Nova York, Avenida Nova York, bairro Auxiliadora, bem no meio do travesseiro. Mas não sei, tô na dúvida se realmente é um bom horário para se estar lá daqui. Só para eu concluir o raciocínio, agora começa, né? O cara desliga o X e vem os tururu. Enlouquecido. Tá desde sábado assim. Acho que é desde sábado, desde sexta, sei lá. Mas o meu raciocínio sobre o travesseiro nessa época: aqui sempre tem demanda, sempre tem corrida, sempre tem chamada e sempre tem tranqueira também, né? E às vezes tem muita tranqueira. Não é o caso de agora. Agora eu vim de boa, desci a Plínio 24 aqui, tranquilo, sem problemas. Mas tem que se analisar se é o melhor local para se estar agora ou não, né? E também aqui vale aquele pensamento da teoria do evento, né? Quando tu vai para um evento, tu leva para um evento, por exemplo, para um jogo de futebol, para um show na Araújo Viana, ninguém sai daquele local naquele momento. E aqui é uma região que o pessoal vem para cá. Também tem muita gente que mora por aqui. Enfim,
Travesseiro é diferenciado nesse sentido, porque é uma região super densa, de alto poder aquisitivo, que tem muito comércio, tem hospitais e também tem muita área residencial. Então tem tudo aqui. E por isso também tem muita tranqueira. Enfim, só tem que analisar, tem que saber exatamente se vale a pena vir para cá ou não, porque tem outras regiões da cidade que também tem movimento, que também tem demanda e que tem menos tranqueira, que talvez seja mais interessante de tu rodar mais rápido, né? Se movimentar melhor, do que ficar aqui às vezes batendo cabeça e passando raiva atrás das SUVs, né? Que é o que acontece comigo sempre aqui, por exemplo. Eu vou me posicionar aqui embaixo de achar uma sombra por aqui. Eu tô na Marquesa do Pombal agora. Aqui pode ser, ó, na saída de garagem. E esperar meu principal passageiro do dia. Tô só de Comfort agora. E analisar os tururu pra ver se tem alguma coisa interessante, mas eu duvido. Eu vou voltar a ser diamante assim, facinho. Eu gostei dessa atualização. Agora eu vou colocar aqui uma opinião minha a respeito dessa questão do tá aparecendo tururu agora com o X desligado. Eu gostei. Daí quando para de tocar vai aparecer os tururu e de vez em quando tem alguma coisa que dá pra encarar. Ou pelo destino, ou porque é um refúgio que tá bem pago, enfim. Às vezes dá pra encarar uns X, né? Vamos combinar, tio. Essa história de que toda corrida X, 90% das corridas X não dá pra fazer. Mas tem algumas que dá pra encarar. Dá sim, claro que dá. E só vindo tururu significa que eu posso recusar sem aumentar minha taxa de aceitação, né? Que o tururu não conta. Vocês sabiam disso? Que o tururu não conta na taxa de aceitação? E agora, sendo a partir, pelo menos a mensagem que o estagiário mandou mês passado, segundo ele, a partir de 18 de dezembro, hoje, 18 de fevereiro, desculpa, ou seja, hoje, a taxa de aceitação vai ser calculada somente pelas últimas 100 chamadas. Ou seja, não sei em que momento que vai ser zerada essa contagem, se é nas 4 da manhã de hoje ou na meia-noite de hoje. O fato é que até então a metade já está lá, 31% de 30 dias, como era antes, né? Tá lá, de 18 não sei o que de janeiro até 17 de fevereiro, acho que é isso. Talvez mude no próximo ciclo, né? Do dia de hoje, começa a contar. Enfim, se eu tiver pouca recusa, porque as Comfort, as que tocou 2 ou 3 até agora, no dia de hoje, eu aceitei as 3. E recusei, na verdade, quando eu comecei lá em casa, eu tava com o X de Comfort ligado e tocou 3 ou 4, 5,88 que eu comentei, e essa eu recusei, essa aí vai contar pra minha taxa. Mas a partir de agora, dessa forma, tururu aparecendo aqui, né, enlouquecidamente. Enquanto eu tô falando com vocês, já apareceu uns 18 aqui, eu nem vi. Porque eu tô numa região confortável que eu imagino, tô na Garibaldi, bairro Bonfim. Eu imagino que aqui tem a demanda, espero que aqui tenha demanda pra tocar Comfort, né? Por isso que eu tô tranquilo aqui esperando na sombra. Meio-dia aí, 21, né? Enfim, a consequência vai que eu vou aceitar, entre as corridas que me forem oferecidas de Comfort, eu vou aceitar grande parte, né? E vou virar diamante. E que delícia, né? Show de bola. É pra isso que eu vivo. E qual vai ser a minha vantagem? 10% não abastece aí, né? Isso é fato. Isso aí a gente pega ali no dia, na hora e sente essa diferença. 10 pilinhas hoje é 6 reais. 10% é 6 reais. Não, será? 10 pila? Sei lá. É 10 pila. Eu abasteço 100 por dia. É 10 pila de economia por dia que eu vou ter se eu voltar a ser diamante, né? Enfim, o recado é, na verdade, pessoal, quem tá começando agora, não pense em ser diamante. Se tornar-se diamante no automático, beleza, mas não pense em ser diamante. Não se desgaste por isso. Não vai ficar com a barba grisalha que nem a minha, que agora que eu tava olhando aqui, tipo, tá muito branco isso aqui. Por causa de uma promoção essa de Uber Pro que não te leva a lugar nenhum, literalmente, né? Mas enfim, pelo jeito não vai tocar Comfort. Já são 4 minutos falando com vocês, enchendo morcilha, e nem a merda do aplicativo me mandou. Vou ter que analisar algum tururu
Nem que seja só para me movimentar, né? De uma região A para uma região B, né? Uma demanda que eu julgue interessante nesse horário. E é isso, por enquanto. Vamos ver, tomara que eu não me arrependa. Eu não contei, eu deveria ter cronometrado, mas nunca imaginei que fosse ficar tanto tempo. Mas acho que foram... Eu saí da Garibaldi, vim pra Cascal, porque vim buscar um rapaz aqui que não apareceu. Maçaneta silenciosa, sabe aquela maçaneta que só sai bem devagarinho, girando roda, e ele fica aqui atrás de ti? Pois é, foi o que aconteceu. E depois de acho que uns 20 minutos, sem brincadeira nenhuma, tocou 71 pilinhas para São Léo, lá na SAP Unicinos, aqui do Oswaldo 420, a 300 metros de distância de onde eu estava estacionado. E com certeza ele não deve estar esperando, contando com a minha astúcia, né? Não deve estar pronto ali ainda. Enrolei durante mais ou menos um minuto para me movimentar. E agora já estamos chegando. Tá lá ele. Delícia. Todo de preto, parece um homem de preto, literalmente. Guilherme, eu acho, nem vi o nome dele. Mas ele é 420, é ele mesmo. Cheguei. Vamos dar-lhe? Feito então, trouxe o rapaz, entrou mudo, saiu calado, só tá vindo trabalhar. Aqui pra SAP Unicinos, Universidade Vale dos Sinos, enfim, tô dentro do campus aqui. E o tururu enlouquecido, né? Quando tocou para buscar 12 e eu tô pra buscar 11 minutos aqui na cidade de São Léo para levar para a região. Viagens curtas, 10, 12, 15 pilas por aí. Eu vou até o posto que está aqui na frente porque eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. E ali eu vou esperar uma corrida. Que me movimente, que me convença que eu tenho que fazer. Pode ser Porto Alegre de preferência, com certeza. Mas se tiver alguma outra coisa na região, eu analiso. São 14, eu não vi quanto tempo deu, mas acho que não deu 30 minutos essa viagem. Que delícia, 71 pilinhas, estrada vazia. Só peguei uma tranqueirinha aqui na região de Sapucaí do Sul. Tá tendo uma obra ali na pista lateral. E dei uma trancadinha na faixa. Mas fora isso, não deu nem pra... não deu nem... Não cheguei nem a parar na estrada. Só redução mesmo de velocidade. Enfim, valeu a pena. Essa sim, valeu muito a pena. Não faria R$70 em Porto Alegre hoje, em 30 minutos, sob hipótese alguma, né? Nem em dia de chuva, com dinâmica mais 15, fazendo corridas curtinhas, o cara consegue fazer R$70 em 30 minutos, né? Vamos combinar? Então agora, para valer a pena, eu preciso fazer qualquer coisa agora, pelo menos 30, nos próximos 30 minutos. Aí sim, para dizer que foi uma hora gorda, uma hora cheia, uma hora de 100 pilinhas. Então é isso que eu espero. Qualquer trintinha agora me leva. De preferência em direção a Porto Alegre, né? Caxuxa, Gravataí, Canoas. Qualquer corridinha dessa aí me leva. Pra cima, de preferência não, a não ser que estiver muito bem paga. Porque daí eu, né, vou estar me afastando e ficando longe do meu amado travesseiro. O estagiário acabou de formalizar via mensagem de texto uma situação que eu trouxe aqui a semana passada, que o Lucas Sevolt me mandou um print. Eu compartilhei com vocês o que aconteceu com ele, que ele foi dar nota 1 para um passageiro e tinha a opção lá, usuário bloqueado. E o estagiário acabou de mandar mensagem dizendo que sim, agora eu posso escolher com quem eu não vou, com quem eu não quero mais que ande comigo, né? Então tem que tomar cuidado, analisar bem para dar nota 1, porque tem viagens que o cara, eu dou nota 1 para praticamente todo mundo, mas tem passageiros e viagens que não dá para simplesmente ser bloqueados, tem que analisar. Daí a nota 2 vai ser a opção a partir de agora, vai ser 2 ou 5. E quando realmente o passageiro for um mala e eu não fizer menor questão que ele apareça na minha vida de novo, nota 1 do meio, como se não houvesse amanhã. Às 6h26 a gasolina aqui, hein? Bom, se bem que não precisa abastecer, tá de boas. E só preciso mijar por enquanto e depois esperar. É o principal passageiro do dia, o próximo. 24 minutos depois que eu cheguei aqui, tocou uma... As que eu não queria fazer, mas vamos fazer porque a relação é boa. 20 pilas para 13 minutos, 7 km se não me engano. É aqui, não sei onde é atrás do Unicinos.
andei um pouquinho em direção ao centro, parei do lado do cemitério ali, fiquei parado fazendo plantão. Eu e os mortos olhando pra eles. E o que tocou de Tururu foi algo inacreditável, né? Mas, enfim, nada pra fazer. Nada dá pra fazer. Ele tocou essa aqui lá pra Charlau. Na verdade não é Charlau, mas é no caminho. Eu acho que é... sei lá, é pro norte. 20 pila de Comfort. E eu já aproveitei pra me direcionar. Vou direcionado, vou chegar lá perto um pouquinho antes das 2 da tarde. E vou chulhar uma corrida. Direcionei pra Ipanema. E vou habilitar o X agora quando... Sim, eu tava com o X desligado o tempo inteiro. Até agora continuo estando, na verdade. Porque tururu, 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 não precisa ligar X, né? É agora abaixo. Eu não conheci isso aqui, ó, do outro lado das oficinas mesmo. Tecnocinos, deve ser tipo uma Tecnopuc, né? Deve ser alguma coisa semelhante. E pelo jeito eu vou buscar num outro cemitério, é isso mesmo? Cemitério Ecumênico Cristo Rei? Não, tem que pegar a esquerda, não é pra entrar no cemitério, Daniel. É pra seguir mais um pouquinho. Ué, tá dizendo que é na SAP? Bom, de repente a SAP tem acesso para essa avenida aqui, chama Teodomiro Porto da Fonseca. Mas eu não tô falando porque eu realmente não conheço a região. Já passei aqui algumas vezes, mas não domino nada. Não sei nome, não sei os atalhos, né? Aquela coisa, quando o cara sai do travesseiro, do seu travesseiro, tudo é novidade, pelo menos grande parte é novidade. É o acesso ao Unicinos mesmo, ó. É literalmente do outro lado do Unicinos. Vou pegar aqui passageiro, Juliana. De fato não é Charlau que eu vim pra Avenida Lions Charlau, por isso que eu fiquei com Charlau na cabeça. Avenida que tem diversos condomínios aqui nas minhas costas. São 5 para as 2 da tarde agora. Será que é um horário do pessoal sair? Enfim, tá direcionado para Ipanema, liguei X. Mas só tá vindo uns tururu pra região. Curtinho, que eu não tô afim de fazer. Testei agora a nota ali. O moço dei nota 5 pra ela, que tava me esperando na frente lá da SAP. Entrou muda, saiu calada, tudo certinho, viagem perfeita. Mas eu fui testar ali, nota 1. A mensagem dizia assim, ó, que agora a gente pode bloquear os passageiros usando nota 2 e nota 3. Ele não comenta nota 1, o estagiário não falou da nota 1. Então na prática eu não sei como é que vai funcionar isso ainda. No dia que o Lucas me mandou o print, ele deu nota 1 passageiro e apareceu lá, usuário bloqueado. O usuário poderá ser bloqueado, ou qualquer coisa parecida. Mas eu fui fazer ali, pra mim não mudou nada. Não sei se eu tenho que atualizar o aplicativo, mas não tô com disposição para fazer isso agora. Eu tenho ali a atualização dos meus aplicativos, tudo automático ali na minha configuração do Google, ali no Google Play e tal. Então eu não vou forçar isso aí. Isso aí não vai mudar a minha vida. Bloquear ou desbloquear passageiro, pelo menos por enquanto. E quando acontecer de aparecer ali usuário bloqueado ou qualquer coisa parecida, eu volto a citar. Tem um passageiro ali saindo num Logan preto. Será que é o Cassiano? Por que essa corrida não caiu pra mim? Tá com cara de que vai pro Porto Alegre. Eu também vou pro Porto Alegre, amigo. Não, tá com cara não. Tá com uma mochila, uma mala. Não é um Logan, é um Sandero. O Cassiano tem um Logan. Eu vou dar uma resinha. Tô longe da portaria do prédio. Será que eu perdi essa corrida? Pode ser pop também, né? Pode ser, 99 eu não tô ligado. Fica parado aqui, não tem por que se movimentar. Enfim, vou esperar agora. Meu principal passageiro do dia, próximo. Vamos aproveitar e vamos almoçar, né? Aqui mesmo, na frente desses condomínios. Assim como quem vai a merda. Fiz arrozinho com galinha pra variar. Feijãozinho novo final de semana. Tá bem interessante. Bem amarelinho por causa do curry. Aproveitar. Faz dias quando apresento os membros, né? De sexta pra hoje, terça-feira. O último dia que eu gravei não foi sábado, então foi de sábado pra hoje. Acessar o clube de canais lá do canal Diário de um Uber e tornar-se membro. Mais 2 inscritos aqui do canal.
Então sejam bem-vindos Kevin Santa Helena e Vinícius Saraiva. Muito obrigado pela parceria, obrigado pela colaboração, pela confiança, pelo apoio. E agora só falta você. E um detalhe que me deixou bem feliz nessa questão é que o Vinícius Saraiva tornou-se membro no nível intermediário, que é 20 pila por mês. Que delícia, valeu, vintão, hein? Coisa linda. Quase um fardinho de latão, né? Quase um fardinho de latão pra eu dar pro Gaspar, né? Enfim. Então, obrigado Vinícius, obrigado Kevin. Sejam bem-vindos ao clube de canais do canal Diário de um Uber. 2h03 da tarde, agora eu vou almoçar. Enquanto eu espero que toque, né? E para não ter que contabilizar prejuízo de voltar vazio. Mas não tem por que me apressar por enquanto. Recém são 2h03, né? Então tem a tarde inteira pela frente. E o que eu fiz até agora, 160 pila, já é minha meta das 3 da tarde, por exemplo. Ainda tem 1 hora de sobreaviso para queimar aí, na pior das hipóteses, sem fazer nada, para depois sim continuar correndo atrás da meta de hoje. Tá, lembrando aqui nessa região onde estou, para quem não tá ligado, é na altura do viaduto, ali na frente onde tá passando aqueles caminhões ali, ó. Não vai passar os caminhões, mas ali na frente é o viaduto que dá acesso a RS 240, que vai para os municípios de Portão, São Sebastião do Caí, Montenegro, enfim. Aqui nessa região eu vou dar uma volta porque não tocou nem para mandar merda, nada, nem Estururu parar de tocar. Aqui para trás à direita, uma vez aconteceu talvez a viagem mais tensa que eu tive na minha vida com motor de aplicativo. Era um dia normal, dia de semana normal, e eu peguei uma corrida, era umas 7h30, 8 horas da noite, em Porto Alegre pra cá, essa região aqui, não sei exatamente onde é. Eu sei que eu passei o viaduto pela direita, pela lateral, e entrei em umas ruas e tal, e larguei a passageira. Essa viagem foi tranquila, a que eu trouxe de Porto Alegre, mas a próxima, cheguei, direcionei para Porto Alegre, que nem tô agora, para pegar uma corrida, e tocou nesses blocos aqui, um desses blocos, uma viagem pro centro de São Léo. Eu disse, tá, beleza, vamos dar ali. Eu fui buscar a passageira tava chorando aos prantos na rua. Esse dia eu não gravei, foi bem no meio de um dos períodos que eu fiquei sem gravar. Não lembro quando foi, faz uns 3 anos isso aí. E eu acho que não compartilhei com ninguém essa história, que eu fiz questão de esquecer, porque foi muito tensa a viagem. Muito tensa a viagem. A viagem... A mulher tava chorando na calçada ali, esperando na frente do prédio, na portaria do prédio. E... iniciei a corrida, era pra estação do metrô lá, do Transurb, da Unicinos, eu acho. Ou a outra do centro ali, não sei. Era pra uma das estações do metrô, do Transurb. Vou parar aqui porque eu tô sem corrida, não sei nem pra onde eu tô andando. Tem que ver direitinho, analisar a situação. Vou contar essa história pra vocês enquanto não toca. E daí a moça entrou e disse, estação tal, e chorando, já desesperada. Eu disse, moça, vamos lá que eu tenho que pegar a ex do meu marido, porque eles acabaram de se acidentar. Eu disse, eles quem, senhora? Meu marido com os meus 2 enteados, eles estavam indo pra Serra, estavam indo pra Ivoti e bateram o carro e acabaram de se acidentar ali na BR. Vamos. Daí começou a me pressionar. Eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu disse, tá, mas a senhora só marcou a viagem aqui até a estação, é só até a estação que a senhora vai? Eu disse, não, o senhor vai me levar lá. Como é que eu faço aqui? Daí começou a mexer no aplicativo. Eu disse, como é que eu vou dizer? Como é que eu não vou fazer essa corrida, né? Mas ao mesmo tempo tá morrendo de medo do que tava por vir. E daí ela disse, não, senhora, você tem que adicionar a parada aí, coloca aí, a senhora sabe onde é? Não, eu não sei o que. E ela só sei que é perto da malharia da Iane, que é aqui na Serra, né? Em Voti, 2 irmãos ali. Então tá, coloca a malharia da Iane e tal, não sei o que.
Mas eu não tenho certeza. Não, mas vamos indo, né? A gente vai achar. Se é um acidente, como tu tá me contando, a gente vai encontrar. E daí eu perguntei como é que eles estão. E ela entrou em desespero, porque ela não sabia de nada. E ela achava que alguém tinha morrido, porque parecia ser um acidente gravíssimo e tal, não sei o que, blá blá blá. E eu entrei naquela noia da expectativa dela, começou a ligar pra um monte de gente e ninguém tinha informação de porra nenhuma. E engraçado que a mãe dos guris, né, eram 2 meninos, adolescentes, pelo que eu me lembro. Segundo a minha passageira, que eu peguei aqui nesses condomínios, era puta. A mãe dos guris era puta garota de programa, com todo respeito e sem juízo de valor. E ela xingava, aquela puta vadia sem vergonha, foi dar não sei pra quem, bababá, e não sei o que, deixou meu marido sair não sei aonde, não era pelo que eles tinham se brigado, não sei o que. E a viagem era pra buscar justamente essa mulher, a mãe dos guris, para as duas irem juntas encontrar o marido de uma e ex da outra e as crianças, né? E eu ali, não sabia o que fazer, ia num desespero, numa tensão, numa gritaria. Depois que eu cheguei na estação, que entrou essa mulher, a mãe das crianças, ficou muito pior. Daí ficou as duas naquela tensão, uma xingando a outra, porque a culpa é tua, não sei o que, bababá. Eu não sabia se eu tentava acalmar, se eu não tentava acalmar. Até que teve uma ligação. Não lembro quem foi que avisou. Disse, tá tudo bem. Parece que só o fulano quebrou o braço, que era o filho mais velho das 2 crianças. E eles já estão no hospital de Voti. E daí começou até mexer. Me lembrei agora. Aí começou uma comoção nas duas, chorar de felicidade dentro desse caso, né? Porque achavam que tinham morrido. Até então elas não tinham tido notícia de ninguém. Era só indo, só estavam indo. Ninguém sabia que já estava na estrada nesse momento. E daí ela conseguiu alterar de novo. Eu disse, não, ele precisa, vamos lá, só me diz onde é esse hospital, eu levo vocês, né? Já estamos nessa barca furada e tal. E, bom, pra sorte, entre aspas, né? Tava tudo. O rapaz, o marido, o pai das crianças, estavam na recepção esperando lá, nós esperando. As crianças estavam internadas. E só um deles, no caso, com mais grave, que era um braço quebrado. O outro também, acho que era coisa leve e tal. E daí se abraçaram, se choraram ali e tal. Ufa! Eu não gosto de lembrar, eu acho que eu nunca falei pra ninguém isso aí, porque foi, sei lá, 20, 30 minutos de uma viagem talvez mais tensas da minha vida. Porque foi muito sentimento, muita emoção envolvida, gritaria. E eu ali, putaço, que não era pra estar fazendo. Eu pensava, por que eu deixei a mulher chorando embarcar? Não tem que deixar a mulher chorando embarcar. Daí, no mesmo tempo, assim, que bom que eu peguei essa mulher, que eu tô conseguindo, de alguma maneira, levá-la lá e tal. E daí, só que também, né, não sabia o que nos esperava. Será que morreram? Será que não morreram? Cada vez que aquele telefone tocava, via essa, né, talvez a expectativa da notícia do pior e tal, porque não tinham muito contato. Mas enfim, deu tudo certo. E eu sei que eu fui recompensado, entre aspas, porque eu cheguei lá, eu desliguei o aplicativo, tocou para Novo Hamburgo na mesma hora, sei lá, 2 minutos, nem isso, e de Novo Hamburgo, Porto Alegre. Puf. Enfim, eu me lembrei dessa história agora, quando eu tava parado ali, eu disse, eu nunca contei isso pra ninguém, vou tentar. Eu não sei se eu trouxe todos os detalhes, foram muitos detalhes, eu lembro. Mas eu acho que a ideia geral eu passei. Foi uma das viagens mais... Não, uma das não. Com certeza foi a viagem mais tensa que eu tive na minha vida, né? Aqui, né? Minha vida de motorista aplicativo. E deu tudo certo, né? Não aconteceu nada comigo, muito pelo contrário. E com as crianças principalmente, né? Enfim. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Só para não passar batido. E finalizar com essa piadinha infame. Tá, agora tem que dar jeito na vida. Já são 2h17. Todo o meu lucro, se é que eu tive, tá aí se esvaindo. Ralo abaixo. Deixa eu me posicionar. Eu sei que se eu for reto aqui, eu saio na rua do metrô, do Transurb, e vou à direita, vou em direção ao centro de São Léo.
Vamos indo, esperar que até o centro toque alguma coisa. Nem que seja pra Sapuca, pra Esteio talvez, qualquer coisa. Qualquer prazer me diverte. E todo esse tempo que eu tô falando com vocês, vai fechar quase 10 minutos esse take, nenhum tururu. E durante meu almoço também nada. Faz uns 15 minutos que não toca nenhum tururu. Nem pra recusar e mandar a merda. 1h15 aqui já. Vou fazer minha segunda corrida agora. Que é uma merda de corrida, por sinal. 17 pilas para 29 minutos. Aqui de São Léo para Sapucaia, com parada. Só para comprovar a minha teoria, né? Que essa história de modo Jean é para quem tem estômago, para quem tem paciência, para quem tem resiliência de esperar. E para quem conhece a região metropolitana, né? Eu me arrependi já. Já teria feito 100 pila, né, em Porto Alegre nessas 2 horas que eu tô envolvido nessa brincadeira. Já teria feito. Rodado bem menos. Agora sim, já são 2h30 da tarde, peguei corrida 15 para 1. Já teria feito. Eu vou passar pro Caio agora. E sabe-se lá o que eu vou pegar depois, né? Eu tirei direcionamento porque eu achei que talvez o direcionamento estivesse me travando. E o estagiário é filho da puta, né? Chega uma hora que ele para de tocar a corrida, se tá direcionado, não quer nem saber. Tô nem aí pros teus objetivos. Mas embarcando a Clarice, que tá ali, ela acabei de ver ela saindo do portão. Eu já vou direcionar. Mais um Charlau na minha vida. Aquela outra rua lá que eu fui antes era o que? Charlau? Era Lyons Charlau, lá na zona norte lá de São Leopoldo. Agora tô aqui em Sapucaia, na rua Leopoldo Charlau. As 2 funcionárias da delegacia da Polícia Civil onde eu peguei ali. Uma mais mal educada que a outra. Detalhe, era nota 5.0. Até fui espiar a nota, porque eu soltei a nota agora, né? Nesse desespero de querer corrida pra voltar, soltei a nota, liguei flash. Qualquer prazer me diverte, só que não. Quando entrar as duas, em 30 segundos já senti o nível das passageiras, sabe? Né? Eu fui ver a nota 5.0. Não dizia menos de 5 viagens. Ou se dizia, eu não vi. Mas não dizia, não. Pode ser uma coisa, né? O menos de 5 viagens, ou corrida mais de 30 minutos, ou várias paradas, não sei se vocês já perceberam, aparece sempre no mesmo local, né? Na chamadinha ali embaixo, ali, em destaque separado embaixo das informações da corrida. E não sei se já se deu conta, sempre quando tem uma viagem com parada mais de 30 minutos, a informação que aparece não é que ela tem parada, é que ela tem mais de 30 minutos. E daí tu fica sem saber que a viagem é com parada. Já se deram conta disso? Presta atenção, então. As 2 informações, viagem de mais de 30 minutos e várias paradas, não aparecem na mesma chamada. O que aparece é a viagem mais de 30 minutos. Se ela só tem várias paradas, mas não tem mais de 30 minutos, ela só vai aparecer várias paradas, né? E neste caso, talvez a passageira tenha menos de 5 viagens e a viagem era com várias paradas. O que o estagiário me mostrou? Que tem várias paradas e não que o passageiro tem menos de 5 viagens. Eu só estou supondo, tá? Porque eu não sei se ela tem menos de 5 viagens. Eu sei que ela é uma nota 5.0 que não faz menor... não combina, tá ligado? A educação dessa senhora, das 2 na verdade, mas quem chamou foi só uma, mas as 2, a educação dela não pode ser 5.0. Um 4.7, 4.8 ali, 4.8 baixo, 4.7, tu entende? Esse tipo de né? 5.0 não, 5.0 com mais de 5 viagens é passageiro ok. Entra mudo, sai calado, é educado, é bom dia, boa tarde, boa noite, foi embora, né? Desaparece.
Nunca mais se lembra. Esse é o ideal. Agora, passageiro, tu tem história pra contar? Não pode ser 5.0. Essa é a minha opinião. E agora, José, o que eu faço? Eu vim direcionado, já tirei direcionamento, porque eu acho que o estagiário não tá mandando viagem quando eu tô direcionado. E agora não tá mandando nem quando eu não tô direcionado. Tô bem no meio de um bairro que dizia Nova Sapucaia pelo aplicativo do Uber, mas eu não faço ideia se é isso mesmo. Ali na frente da RS 118. A direita vai pra rodovia do Parque. A esquerda vai pra Gravataí. Eu podia mijar agora, né? Achar um posto pra mijar. Ah, essa avenida é aquela que avenida tá, eu sei. Essa avenida que eu tenho na minha esquerda aqui é a que atravessa o viaduto por baixo, que atravessa, que vai pra Esteio. Eu vou me movimentar por ela em direção a Esteio, ver se eu acho um posto pra mijar e passar mais um pouquinho de raiva. 13h01 da tarde. E se arrependimento matasse, vocês já estavam tudo no meu velório nesse momento. Pensa comigo, vê se se o meu raciocínio faz sentido. Tô aqui em Esteio, tá? Luiz Pasteur. Parei no posto Ipiranga aqui atrás pra mijar. Direcionei mais uma vez para Porto Alegre pra ver se eu forçava a barra. E daí nada aconteceu, ficou ali mais, sei lá, 3, 4, 5 minutos sem nada acontecer. Aí tirei o direcionamento de novo, continuou sem nada acontecer. E daí apareceu uma Uber reserva que eu não vou fazer. Eu já vou te adiantar aqui que eu não vou fazer. Pegar 5h38, se não me engano, da tarde. Coisa assim, é quebrado, horário quebrado. Na Florêncio Gartua pra levar pra Vila Nova. Por 30 pila. Eu pensei, se eu pegasse a reserva, o estagiário tem que me levar pra Porto Alegre, né? Peguei, pá. Aceitei a reserva, daqui a pouco eu já cancelo ela pra... E daí, mesma hora que eu aceitei a reserva, que apareceu a confirmação ali, tocou uma corrida de merda, é verdade. 15 pilas. 15 pilas pra levar pra Canoas. É o estagiário me levando pra Porto Alegre, né? No caso pra Florêncio e Gartua, né? Então eu vou fazer essa e mais uma. Provavelmente ele deve me encaminhar. Em Canoas toca pra Porto Alegre, mas bem mais fácil que aqui, né? Então lá deve ser no automático praticamente. Depois eu cancelo a reserva. Eu não vou assim 5h30 da tarde em sã consciência pegar na Florêncio e Gartua e levar pra Vila Nova, né? Uma viagem de quase 1 hora pelo trânsito da Cavalgada. E chego lá, não pego mais porra nenhuma. Rapidinho, tem que me movimentar. Eu sei disso, eu moro lá. Ninguém me contou. Eu passo por isso. E o passageiro não tá pronto pelo jeito, né? Era pra estar aqui na frente daquele caminhão, eu acho. Maribel. Pelo mapa mais um pouquinho. Tem ninguém na rua, deve estar dentro de casa. 3 semanas atrás veio aquela mensagem pausa merecida, vocês lembram? Comentei aqui e tal. Vários colegas receberam também. E a semana passada dizia uma mensagem assim: pausa nas alturas. Só que não abre nada. Não abre nada, só mensagem: pausa nas alturas. Opa, vou ganhar uma passagem de avião para viajar para Grécia e tirar folga da Uber, né? E agora veio a mensagem: rumo ao descanso. Aonde que será que o estagiário está aprontando para mim, hein? Para mim e para vários, provavelmente. Vamos dar um bloco. O meu medo é esse: que nos dê uma pausa merecida e a gente que se foda. Agora, se vier com uma passagenzinha pra Grécia com tudo pago, eu aceito, estagiário. Hashtag fica a dica. Pode mandar, que eu aceito. Mas tem que ser com tudo pago, tá? Não adianta me dar uma passagem pra Grécia e eu que me vire lá. Não, tem que ser com tudo pago.
Nem pego o Uber para o aeroporto se não for com tudo pago. Inclusive, estou na frente do Burger King aqui. Inclusive o Uber para o aeroporto, tem que ser pago. Ai, meu Deus do céu, o que será que vem por aí? Deu certo a minha estratégia entre essa e meu macete. Aceita uma reserva em Porto Alegre que o estagiário te manda rapidinho para lá. Pegar aqui na frente do Burger King, deve ser que tem do lado, deve ser aquele Burger King que algumas vezes eu almocei na época da pandemia, quando os restaurantes estavam tudo fechado. Eu parava ali de tarde no drive, quando eu vinha a Canoas, pegava aqueles 2 por 15, lembra? Acho que é isso. Pegar aqui. Eu tô com uma ansiedade, vocês não têm noção. Acho que até a respiração tá diferente, já perceberam isso? Eu tô putaço, na verdade. Nada em especial. Nada em especial. De fato, nada em especial. Sinceramente, nada em especial. Mas tô putaço. Pegar aqui, passageiro que nem vi quem é. Sarandi, Avenida Salvador Leão, por 20 pila. Daí já estarei em Porto Alegre. E vou deixar mais uma viagem para o estagiário me mandar em direção a Moinhos, para depois cancelar a reserva. Né? Quando estiver chegando bem pertinho, eu cancelo a reserva. Eu tenho até 16, até eu confirmar isso aí, 16h38, se eu não me engano, para cancelar a reserva. Então eu vou deixar no limite, ou quando estiver bem próximo, ou encaminhado para o travesseiro. Feitoria meu guri, diz o Bruno para mim. Não deve ter 30 anos de idade. Pedindo uma nota 1, sabe? Pedindo uma nota 1. Quadra 18. Tô aqui no Antônio Carlos Berta. Não, Antônio Joaquim Mesquita. Já perceberam que essa rua aqui ela tem 4 nomes, né? Antônio Joaquim Mesquita, atrás de mim é não sei o que, PUP. Ali onde eu deixei o Bruno. A escola Alcaraz ali. E na quadra anterior é Pedro Bittencourt, se não me engano, o Francisco Bittencourt. E na outra, lá desde do Guatemi até a frente do Bourbon. Não, são 5 nomes. É Antônio Joaquim Mesquita, Antônio Carlos Berta. E ainda tem o trecho que chama Tadeu Anar. Já se deram conta disso? Vocês não prestam atenção nessas merda, né? Só eu, sou um tarado. Vou fazer as contas então, 4h19. Eu demorei 3 horas para voltar. Poderia ter voltado direto, em 30 minutos vazio. Talvez eu tivesse feito mais em Porto Alegre do que fiz nesse meu retorno, né? Então vamos calcular quanto que eu fiz. Eu fiz 20 pila lá pra... não vou lembrar de todas. 20 pila lá pra Zona Norte de São Leopoldo. Depois eu fiz R$17 do centro de São Léo pra Sapucaia. Não, 37. Daí de Sapucaia pra Canoas, em esteio, eu rodei ali, sei lá, uns 10 km. Em esteio peguei pra Canoas, 15, 42. Daí eu peguei em Canoas 20, Sarandi 62. E agora eu peguei 12 pila essa corrida pra cá. Ali no Sarandi, logo depois que eu deixei a moça, aqui pra escola Alcaraz, R$74. Fui por 71 em 30 minutos e voltei por 74 em 3 horas. É por isso que eu não faço viagem longa. É por isso que eu digo que é tiro no pé, que é loteria. O que aconteceu sábado de eu ir voltar para Montenegro nunca mais vai acontecer, talvez, comigo. Ou vou demorar muito tempo para acontecer novamente. É claro que não valeu a pena. É óbvio que se eu tivesse voltado em meia hora vazio, eu teria feito mais que 70 pila em Porto Alegre, das 2 às 4. Óbvio que eu faria mais. Eu tenho feito aqui em dias normais entre 40 e 50 por hora. Só nas curtinhas do jeito que eu trabalho, passando raiva no meio das SUV, tranqueira, né? Enchendo meu carro de gente. Sim, mas eu tenho feito isso. Essa é a minha realidade. É para isso que eu vivo, é para isso que eu trabalho. Agora sair assim, apostando, não é para mim.
Não é pra mim. Respeito quem goste de fazer esse tipo de viagem, de voltar vazio, se for o caso, 40 quilômetros. Mas não é pra mim. Enfim, eu tô passando raiva, eu tô puto da cara. E eu já me arrependi de ter cancelado a reserva pra Vila Nova. Depois que eu cancelei que eu me dei conta. Não, Daniel, era pra ir pra casa. Foda-se as contas. A tua saúde mental é mais importante nesse momento. Mas enfim, tô aqui pelas contas. E foda-se a saúde mental. Eu não sei nem pra onde eu tô indo. Eu recusei uma 9 e pouco pra pegar nesse Brasil pra levar sei lá pra onde. Tô só no Comfort agora. Vou achar uma sombra e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Pense num cara fedorento. Eu passei por um caminhão de lixo paradinho ali na Palmeira. E quando eu parei na sinaleira com a Protásio, veio um cheiro de lixo, sabe? Pensei, o caminhão de lixo. Passei por ele, peguei o cheiro e trouxe junto comigo. Comigo e com o Arthur. 9h12 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na rua Marconi, bairro Intercap. Só esperando uma corrida pra ir pra casa. Não direcionei ainda, mas em seguida já vou fazer. Nesse dia... tem que colocar um cheirinho. Fechei o vidro agora, veio todo o cheiro de novo. E daí depois que eu me dei conta, eu peguei ele numa academia. E o cara inclusive com uma camisetinha da academia, deve ser instrutor, alguma coisa assim. E a curiosidade, por isso que eu tô gravando, tomara que ele veja esse take, tomara que ele veja, pra aprender a pelo menos trocar de roupa antes de chamar o aplicativo, ou tomar um banho, que é mais aconselhado numa situação como essa. O cara trabalha o dia inteiro suando, né, porque tá calor, estamos no verão, é o trabalho dele. E daí chama o carro nesse estado, é foda. É foda, sabe? É muita falta de respeito. Mas o detalhe, quando tô descendo a Cristiano Fischer, ele, numa sinaleira que eu parei ali, ele, deixa eu fazer uma pergunta, claro. Eu pensei que ele ia perguntar se eu tinha peidado, né? Ou qualquer coisa parecida, porque o cheiro tava tão forte que eu cheguei a duvidar que realmente era dele o cheiro. Mas não foi nesse sentido a pergunta dele. Tu não tem uns vídeos lá no TikTok, 11h50, Mário Quintana, não. Tu não tem uns vídeos lá no TikTok, não sei o que, no Instagram, assim, tu me segue? Te sigo, não sei o que, babá. Tem motorista de aplicativo? Não, apareceu no meu feed, certo? E no YouTube tu me segue? Tu também tem canal no YouTube? Sim, aqueles takes sim são tudo fora de contexto lá e tal. As gravações que eu faço ao longo do dia eu jogo tudo lá no TikTok. Mas eu compilo tudo num vídeo só. E esse vídeo eu coloco no YouTube. É lá assim que é o meu foco, o meu objetivo e tal, não sei o que. Que legal, parabéns pelo trabalho e tal. Não sei o que lá. Tem uns papinhos furados, sabe? Um fedor. Eu não consigo, né, Moisés? Hoje eu não tô conseguindo nem ter disposição pra falar mal de passageiro. Precisava falar bem de passageiro. 9h49 pra onde? Protásio 8201, não. Tive que ligar X agora na última meia hora, porque parou de vir Tururu. Eu passei o dia inteiro só com o Comfort ligado e o Tururu enlouquecido aparecendo pra mim. E fiz alguns, inclusive, né? Algumas corridas que estavam próximas, que são raras, ou que estavam me levando pra um lugar melhor daquele que eu tava. Aquelas questões que às vezes tem que analisar. Às vezes uma X vale a pena, às vezes, mas tá difícil, tá complicado, bem complicado. Eu vou pegar Bento Gonçalves aqui em direção a PUCs, direção ao centro, na verdade. Vou passar pela PUC, mas não tem aula agora. Não adianta nem eu fazer plantão por aqui, ou tem. Não sei se a PUC voltou. Eu sei que a URGS volta em março. A PUC talvez tenha voltado. Bom, vou passar ali agora, já vou ver se tem movimento ou não, né? 32 pra onde? Viamão. Não.
fosse a Ponta Grossa, eu ia. Tocou uma 39. Eu tava lá na Montenegro fazendo um plantão antes de pegar esse passageiro aqui. E tocou 39 pro Belém Novo, 29 km, 45 minutos. Eu já fiz dessas. Quando eu morava na Ípica, era mais perto pra voltar, né? Eu já fiz dessas, eu pensei, sabe? Eu já fiz dessas. Até por menos, inclusive. Mas hoje não consigo mais. Não dá, não desce. Não desce. Os colegas tudo dormindo, ó. Esse Clio, eu tô vendo o aplicativo do Uber na tela dele. E o Voyage, imagino que seja Uber também. Tudo dormindo na sinaleira verde. Às 9h20 da noite. O que estão fazendo na rua? O que estão fazendo na rua? O que estão fazendo na rua? Enfim, deixa eu me movimentar aqui. Esse é o penúltimo take. Depois só para finalizar lá perto de casa. Esse aí ganhou o troféu. Passageiro mais mal-humorado da face da terra. Fez um serão hoje, não sei porquê. Não perguntei o que ele faz da vida, mas revoltado tava. Ele dorme às 10 horas da noite. Eu peguei ele, era 15 para as 10 lá no centro. Trazia aqui pro Forest Park, condomínio que tem aqui na Avenida Cavalhada. Né, porque não sei o que, porque queriam que eu ficasse não sei até não sei o que bababá, isso, pá. Pior que eu, esse cara, bem pior que eu. Enfim, finalizando então esse vídeo. Modorrento, esse dia mais modorrento ainda, desse motorista mais modorrento ainda. Não vi ali quanto que fechou, mas fiquei longe da meta. E é isso que fica registrado nos anais, né, no futuro. Então eu vou saber que não rolou. É isso, eu não consigo mais falar, pessoal. A cidade hoje ela veio junto comigo o tempo inteiro. Embarcou comigo, permaneceu comigo, viajou comigo e está voltando comigo para casa. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.